Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Direito e Deveres, Cidadania em Ação. E como acontece uma vez por mês, hoje teremos no nosso quadro Conversa com o Presidente. Conosco o Dr. Fábio de Souza Santos. Bom dia, Dr. Cazul. Por favor, reapresente o nosso convidado. Bom dia, doutora. Bom dia, pessoal. Conosco aqui hoje o presidente Fábio de Souza. Presidente, vamos conversar por onde nós terminamos no último programa, falando sobre aquela representação que a OAB Guarulhos fez junto ao Ministério Público em relação à Defensoria. Diga aí para o nosso assinante quais são os desdobramentos daquele caso. Pois não. Bom dia a todos, advogados, advogadas, telespectadores da TV Destaque e que nos acompanha neste programa Direitos e Deveres. É um prazer estar aqui novamente, trazendo a informação do que a Subseção Guarulhos tem feito para você, advogado, advogada, operadores do direito em nossa cidade. Realmente, no último programa que nós tivemos aqui, nós falamos a respeito da representação formulada perante o Ministério Público a respeito da Defensoria Pública local aqui em Guarulhos. Nós catalisamos várias representações, reclamações de advogados que fazem parte do convênio junto à Defensoria Pública e que as suas prerrogativas, a forma como vinha funcionando, as nomeações, a triagem, existia uma série de irregularidades. Após catalogar todas essas reclamações, que foram mais de 50, nós demos encaminhamento à Promotoria Pública aqui de Guarulhos, o Ministério Público, para que analisasse e tomasse as providências devidas. Por conta disso, numa análise preliminar, o Ministério Público acolheu a representação, abriu um inquérito civil e já determinou que fosse notificado o coordenador regional da Defensoria Pública para que prestasse os esclarecimentos. De maneira que este inquérito civil ele continua em trâmite ainda, estão se coletando todas as provas para ver se caracteriza de fato aquela situação de irregularidade junto ao convênio, que prejudica demais não só o advogado, mas principalmente a população carente, que depende de um serviço de qualidade na sua representação processual perante a Justiça, e vinha tendo um atendimento absolutamente vergonhoso, que depõe contra tudo e contra todos nesse sentido. De maneira que a OAB espera que o Ministério Público, e de fato ele está trabalhando, atuando muito bem, que ele leve a bom termo todos esses fatos para apurar e tomar as medidas necessárias para que a população não seja mais prejudicada. Doutor Fábio, em um acórdão recentemente publicado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele nega a capacidade postulatória ao defensor público, E essa tal decisão atinge, ou de certa forma vem findar, a questão que foi aberta pela OAB Guarulhos, ou não? Na verdade não, ela não finda, ela inicia-se, porque a Defensoria Pública, quando ela foi criada, ela visou dar o atendimento de excelência, de qualidade aos hipossuficientes. Só que foi criada a Defensoria Pública sem a estrutura necessária a dar o atendimento efetivo. Então, como a Defensoria Pública não tem em seus quadros um número razoável de defensores públicos, ela acaba se socorrendo do convênio que é firmado com a Ordem dos Advogados do Brasil, que é o antigo convênio da assistência judiciária com a Defensoria Pública do Estado. Em Guarulhos, por exemplo, nós temos algo em torno de 12, 13 ou no máximo 14 defensores para dar atendimento a toda essa população. Ou seja, nós temos uma cidade com 1.300.000 habitantes, que muitos dependem da assistência jurídica gratuita para poder postular seus direitos ou se defender perante a Justiça de alguma ação contra ele que esteja sendo movida. E, nesse sentido, a Defensoria não tem a condição, a capacidade de dar o atendimento, só que, por um outro lado, todos os advogados que estão conveniados, fazem parte deste convênio, eles acabam também não sendo nomeados
seguindo-se uma relação de distribuição equânime para que os 900 e poucos advogados que façam parte deste quadro do convênio, eles possam receber regularmente, na justa medida e em termos de igualdade, a quantidade de ações que são distribuídas. Por exemplo, existem advogados que estão há mais de 5, 6 meses sem receber uma só sequer nomeação, enquanto tem outros que são privilegiados, recebem 5, 6 por semana ou até mais. A questão que vem à tona agora a respeito da Defensoria Pública é que a Associação dos Defensores Públicos está pretendendo que eles possam exercer a sua atividade profissional sem estar inscrito nos quadros da ordem. E recentemente saiu uma decisão no Tribunal de Justiça de São Paulo que negou esse pedido, evidentemente, porque está no Estatuto da Advocacia que para se postular em juízo precisa ser advogado e estar inscrito nos quadros da ordem. Não basta ser bacharel em direito, tem que estar inscrito nos quadros da ordem. De maneira que é uma decisão muito importante, né? E que demonstra o seguinte: se o defensor público sair, porque muitos já pediram sua baixa dos quadros da ordem, né? Este defensor público ele estará não pode ter a capacidade postulatória, está irregular perante os quadros da ordem, estará no exercício ilegal da profissão e, pior do que isso, se ele atuar desta forma no processo que ele está dando a representatividade ao hipossuficiente, o hipossuficiente ele vai estar sem representação. Isso pode ser objeto de nulidade lá na frente pela parte contrária. Então, é importante que os juízes observem, quando forem instalar uma audiência, onde um membro da Defensoria Pública esteja presente, solicitar que seja exibido a carteira da ordem para comprovar a regularidade da inscrição nos quadros da ordem. Porque se isso não for feito, lá na frente o processo pode ser anulado e aí nesta situação, pode acarretar consequências assim nefastas com prejuízo de difícil ou impossível reparação à parte que estava representada por um defensor público. Até interessante, desculpa interromper a sua colocação, doutor Cazu, mas não somente o juiz, mas também a parte que vai procurar a Defensoria Pública ter essa informação e buscar saber se esse advogado que vai estar representando tem essa inscrição, então, no quadro da Ordem dos Advogados para não ter um dano maior no futuro. É verdade, e é isso, o hipossuficiente ele pode se dirigir à subseção, né, e solicitar informações e lhe serão prestadas as informações em termos de regularidade, se o defensor que irá atuar em prol da sua defesa, ele está regularmente inscrito nos quadros da ordem. Infelizmente, na Defensoria, é pouco provável de que o hipossuficiente tenha essa informação, porque ele sequer é atendido, né? Raras são as vezes que o próprio defensor faz o atendimento a ele. Normalmente ele passa por uma triagem lá que é feita por auxiliares administrativos, que também é objeto desta representação feita, que dão atendimento jurídico, orientação jurídica, emitem as provisões nomeando os advogados, direcionando qual tipo de ação o advogado, o profissional de direito tem que ingressar na justiça, sem ele, que está fazendo a triagem, né, o auxiliar administrativo, ter condição técnica, né, capacidade técnica para poder fazer essa avaliação, o que caracteriza também o exercício ilegal da profissão, além do que causa um prejuízo imensurável, né, ao cidadão. Doutor Fábio, há uns tempos atrás, era ali na nossa subseção que nós fazíamos a triagem para o hipossuficiente. Hoje, ela está sendo feita por esses auxiliares da Defensoria Pública. Esse caso se restringe a Guarulhos, ela alcança todo o Alto do Tietê? Olha, doutor Cazu, na verdade, eu imaginava que era só Guarulhos, mas na verdade não é não. Depois dessa representação que nós fizemos aqui contra a Defensoria Local, eu tenho tido contato com vários presidentes de outras subseções, e não só do Alto Tietê, de subseções distantes aqui de Guarulhos, como São José do Rio Preto, Campinas, enfim, são subseções que a Defensoria tem agido desta mesma maneira lá nessas regiões, trazendo assim uma insegurança jurídica às pessoas, uma consequência muito ruim
para a população, porque a população fica desassistida, né? A triagem ela é feita de uma maneira extremamente vergonhosa, porque o cidadão ele tem o direito de, ao buscar uma defesa, que ela seja feita de forma técnica, e ele não consegue ter o acesso, o atendimento feito por um defensor público que é formado, né, numa faculdade de Direito, que prestou um exame de ordem e que está apto ao exercício profissional. E aí, quando ele chega lá, se depara com um auxiliar, né, ou com um auxiliar administrativo, que às vezes mal tem o ensino médio completo, né, e aí a pessoa vai dar atendimento jurídico àquele cidadão que está em busca de um amparo, né, de uma mão que possa lhe auxiliar na busca e na defesa de seus direitos, e de repente ele não recebe isso, né? Então isso é lamentável, é entristecedor, e eu espero que o Ministério Público aqui tome todas as medidas necessárias para colocar um fim, pelo menos em relação à cidade de Guarulhos. Em relação ao Estado, a Seccional Paulista ela tem tomado todas as medidas necessárias na defesa intransigente também, em relação a esse tipo de violações que vem acontecendo. Entre elas, inclusive, a Defensoria elaborou uma cartilha dando orientação. É algo extremamente absurdo, vergonhoso, né? E a Ordem já se posicionou a respeito disso em São Paulo, tem acompanhado muito de perto em relação a essas questões que vêm acontecendo, em termos de representatividade, de maneira que estamos atentos. Estamos atentos e não vamos permitir que a Defensoria Pública continue agindo dessa maneira, com verdadeiro descaso, não só ao cidadão que dela necessita, mas também aos advogados que estão participando do convênio, né? De maneira que, se não houver algo em um curto espaço de tempo, nós estaremos cutucando de novo firmemente o acompanhamento, né, para o desate justo dessa situação indecorosa. Muito bom. Se desejar participar do nosso programa, dar sua opinião ou sugestão para outros temas, envie sua mensagem para presidencia@oabguarulhos.org.br ou secretariageral@oabguarulhos.org.br e também pelo telefone 2468-8199, ramal 33. Faremos um breve intervalo, conheça os nossos apoiadores e, se desejar também fazer parte deste time, apoiando o nosso programa, entre em contato pelo telefone 9383 4727 e fale com Marlon Leles, o nosso produtor, ou ainda diretamente na sede da OAB Guarulhos, na Luiz Facini, número 16, no centro de Guarulhos. Voltamos já.